Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Aqui quem fala é o vosso irmão e servo, Natanael Santana. Olha só, vocês lembram desta revista A Sentinela dos anos 80? Essa daqui foi de 1984, onde o corpo governante, o chamado escravo fiel e prudente das Testemunhas de Jeová, eles diziam que aquela geração que Jesus falou no seu sermão do fim do mundo, ali no Monte das Oliveiras, não passariam sem que viesse o Armagedon. Essa profecia, ela se encontra no capítulo 24 e o versículo 34 de Mateus, onde Jesus ele diz: "Deveras eu vos digo que esta geração de modo as coisas aconteçam." Esta geração. Mas que geração? Seria a geração que viu os eventos iniciais de 1914? Ou será que Jesus usou a palavra geração em relação à nação de Israel? O que diz o contexto? Será que o contexto bíblico dessa palavra nos ajuda a identificar esta geração? Existe um ditado, uma afirmação, podemos assim dizer, no meio teológico, onde se diz que versículo ou texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Bem, irmãos, aplicar Mateus 24, 34 fora do seu contexto imediato é um pretexto para heresias. E vocês duvidam que realmente isto aconteceu no meio das Testemunhas de Jeová? Que fique claro, não estou culpando todas as Testemunhas de Jeová por esta heresia que foi pregada, mas a sua classe dominante, aqueles que dizem que são o canal de Deus na terra, o único canal, e que todas as outras religiões são canais de Satanás. Quem acompanha esse assunto nas revistas A Sentinela, Despertai e as publicações do chamado escravo, tem notado que, variadas vezes, eles mudaram a explicação que eles dão sobre este versículo de Mateus, capítulo 24 e versículo 34. Primeiro, até mais ou menos os anos 70, eles explicavam que aquela geração que Jesus falou representava aqueles que nasceram no ano de 1914. Sim, aqueles que nasceram. Assim dizia as explicações. À medida que aquela geração estava já chegando ao fim, e eles ainda não tinham mudado a explicação, muitas das queridas testemunhas de Jeová no mundo inteiro trabalhavam na pregação com um senso de urgência infinito, quase doentio. Sim, porque acreditavam que, visto que aquela geração já estavam bem velhinha nos finais dos anos 70 e 80, o fim ainda viria dentro daquele século, do século 20, antes que o último daqueles que nasceram em 1914 morresse. Bem, chegou o ano de 1980 e aquela geração quase já estava no fim. E percebendo que haviam cometido um erro de entendimento, de ensino, o próprio corpo governante mudou de opinião e disse: sim, aquela geração que Jesus mencionou em Mateus 24, 34, representa pessoas que tinham não mais nascido em 1914, mas que tinham 15 anos na época e podiam, assim, testemunhar o que aconteceu. E agora, no século 21, quando toda aquela geração já faleceu, geralmente podemos crer dessa forma, né? O que é que o corpo governante, o escravo, disse? Não, aquela geração representa os ungidos que estavam vivos, enquanto os ungidos de 1914 ainda viviam. Então, esses ungidos que vieram depois, durante o tempo desses,
que nasceram em 14, né? Então, esses ungidos, junto com os anteriores, formam a geração, a chamada geração sobreposta. Mas é isso que a Bíblia diz? É isso que a palavra de Deus ensina? Vamos considerar aqui o contexto do que Jesus falou. Bem, como vocês sabem, Mateus 24 fala sobre os acontecimentos dos princípios da dores e do fim do sistema mundial. Após falar sobre vários sinais, inclusive no versículo 29 ao 31, sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento dos ungidos ou dos cristãos com esperança celestial, é onde a palavra de Deus no versículo 32 e 33, Jesus também diz: aprendei, pois, da figueira. O seguinte ponto como ilustração: assim que os seus ramos novos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Do mesmo modo também, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Sim, quando virdes estes sinais do princípio das dores estiver acontecendo, sabei que ele está próximo. Mas será que essas palavras que Jesus acaba de falar nos versículos 32 e 33, esses acontecimentos envolvidos em todas as coisas, né, nessa palavra, será que envolve também a vinda do Filho do Homem, quando virdes, a partir do versículo 25 até o 31? Não, porque Jesus nos versículos 32 e 33, quando ele fala da figueira, certamente essa figueira que começa a brotar, ela aparece no cenário mundial antes da vinda de Jesus. Então, quem é essa figueira? Quem é esta geração que não passará sem que todas as coisas ocorram? Sim, meus amigos, não existe base bíblica, e aqui quem afirma é um estudante da Bíblia sincero, Natanael. Não existe nenhuma base bíblica onde a palavra figueira ela é aplicada a qualquer outra nação do mundo, a não ser a nação de Israel. Sim. Pesquisem dentro da Bíblia. Eu vou deixar aqui alguns versículos bíblicos onde a palavra de Deus ela aplica a figura da figueira e da oliveira a Israel. O que podemos aprender então quando Jesus disse: aprendei, pois, da figueira, o seguinte ponto como ilustração? Sim, do fim deste sistema e antes da vinda de Jesus. Como mostra a Bíblia, essa figueira é Israel. Por isso, no verso 34, quando Jesus diz: deveras eu vos digo que toda esta geração, de modo algum passará, até que todas estas coisas, incluindo a vinda de Jesus e o arrebatamento, ocorram. Essa figueira é a nação de Israel. Mas por que essa palavra ela é tão importante? Primeiro, meus amigos, se esta palavra, esta geração e esta figueira fosse aplicada apenas no primeiro século, até o ano 70 era comum, quando veio a destruição de Jerusalém, isso quer dizer que a palavra não teria se cumprido, porque os versículos do capítulo 24 de Mateus, 29 ao 31, fala sobre a vinda e o arrebatamento dos salvos. E, pasmem, ninguém, nem mesmo os preteristas ou qualquer um, nem mesmo as testemunhas de Jeová, ou qualquer religião ou teólogo ou estudioso da Bíblia, pode provar que Jesus já veio e que arrebatou os salvos e que já aconteceu o Armagedon ali no ano 70 era comum. Voltando à pergunta, por que esta palavra sobre a figueira e a geração, que é a geração da figueira, ela é importante e é uma profecia impressionante para os últimos dias? Porque a figueira, Israel,
nos anos 70 sofreu aquela destruição. E nos anos 134 de nossa era comum, Israel foi expulso de sua pátria, de sua terra. E desde então permaneceu expulso, espalhado pelo mundo inteiro, conforme havia o próprio Deus profetizado através de Moisés e através de outros santos profetas, que iria espalhar Israel entre todas as nações devido aos seus pecados e às suas rebeldias e às suas idolatrias. Porém, por causa do seu nome, que Israel leva sobre si, Jeová, Yud-Rei, Vav-Rei, Adonai, Yehová, Yahuwah, ele não iria destruir a nação por completo de Israel, a nação, a geração da figueira. Também não iria permitir que povo nenhum nessa terra, e nem mesmo o próprio Satanás que instigam as nações contra Israel, os destruísse. Por isso que é tão impressionante, porque conforme o próprio Deus, lá em Ezequiel 38 e 39, e também em outros profetas, havia profetizado e prometido a Israel que os traria de volta para a sua terra antes do fim, antes da guerra de Gog e de Magog, assim se cumpriu. Oh, glória! Assim se cumpriu, meu irmão, meu amigo e minha irmã que está aqui ouvindo estas palavras. Sim, no ano de 1948, vai cumprir a sua palavra. E cumprido, trazendo todos os israelitas de volta à terra. A geração da figueira brotou em 1958. E esta geração tem produzido ramos, folhas, flores. Só fala agora produzir os frutos. E o próprio Deus deseja. Os frutos que ele tem produzido ainda hoje, essa geração da figueira, não são os frutos bons. Então, com base nesse contexto, nós vemos que a geração que não passará representa a geração da figueira, ou seja, a figueira que é Israel como nação. Talvez você é testemunha de Jeová, já ouviu alguém dizer, mas quem trouxe Israel do meio das nações e colocou lá na Palestina em 1948 foram as Nações Unidas. Amigo, amiga, eu pergunto a você o seguinte: quem Jeová usou? No primeiro exílio da geração da figueira, Jeová usou a quem? O quem? Para libertar seu povo e trazer de volta a sua terra. Jeová usou anjos ou usou reis humanos? É como se eu estivesse ouvindo um grito da plateia geral, uma só palavra. O rei Ciro, rei da Pérsia, Império Persa. Notou? Deus usou um império pagão, um rei pagão, para libertar seu povo e trazer de volta para sua terra. Sim, no primeiro cumprimento de Ezequiel 37, o vasos secos que é revivido e que ganha vida, Jeová usou um império pagão e um rei pagão. Vocês acham que durante 70 anos os ossos de Israel estavam ressequidos? A nação de Israel ressequida entre as nações, aquele vale de ossos secos? Claro, estava muito mais ressequida, pois no exílio foram 70 anos, mas agora na diáspora, podemos dizer, bem dizer, exílio, né? E 174, de 134 até 1948, foram séculos e mais séculos. Israel fora de sua ação, no exílio, na diáspora. Então os ossos de Israel estavam mais do que ressequidos, da nação israelita estava mais do que ressequido, mas Jeová começou a soprar vida naqueles ossos. Note que o movimento de restauração daqueles ossos secos não acontece de uma só vez, de uma só palavra, em um só comando. Leia Ezequiel 3:7. Foram vários comandos, foram fases, sim. Israel como nação ainda não está viva, mas, oh glória, eu me alegro com essa palavra, mas os movimentos de restauração já começaram. É interessante que no mundo inteiro, olha só que coisa maravilhosa, irmão, de glória. No mundo inteiro existe um movimento chamado movimento messiânico. Sim, formado por judeus, liderado por judeus, onde no mundo inteiro
Inclusive em Israel, há acontecendo um movimento chamado o movimento messiânico. Cristãos messíacos de origem judaica, cada vez mais judeus, trazendo Deus para Yeshua HaMashiach, para Jesus Cristo. E cada vez mais cresce o número de judeus no mundo e em Israel que está acreditando no Messias. Sim, a figueira floresceu. A figueira que é Israel começou a botar ramos, folhas, já começou a dar as flores, que são pessoas dessa nação no mundo inteiro que têm se convertido a Yeshua, a Jesus Cristo. E em breve, veremos que esta geração da figueira não passará, nem mesmo quando é o Armagedon. A palavra de Deus diz que após a guerra de Gog e de Magog, Israel permanecerá, enquanto nações pagãs que lutam contra Israel terão perecido. Portanto, meus amigos, resumindo, a figueira, no capítulo 24 de Mateus, versículo 32 e 33, é Israel. E a geração, no versículo 34, ainda é a nação de Israel. Curta, comente e compartilhe. Pois, quando levamos em conta o conteúdo do que Jesus diz em Mateus 24, 34, nós temos um quadro amplo e completo dessa profecia. E não somos enganados por aqueles que julgam-se o único canal de Deus na terra, mas que vivem dando tropeçada, mancada. Os entendimentos deles, nos entendimentos deles, eles podem ser assemelhados a um atleta ruim, alguém metido atleta, se autodenominado atleta, barrigudo, baixinho, lento, ruim de futebol, que tenta acertar a trave várias vezes, que tenta acertar o gol várias vezes, mas a bola sempre vai para fora, mas a bola muitas vezes, na maioria das vezes, vai para fora, outras vezes, em poucas ocasiões, acerta a trave e nunca entra no gol. Assim é o corpo governante, o escravo, fiel e escravo, assim autodenominado. Obrigado, tenham todos um bom dia.